Da oposição de uma ala do governo Lula apresentaram objeções à construção de um acordo para a reavaliação das penas aos manifestantes do 8 de janeiro, mas sem um perdão para os crimes cometidos. Agora são 14 horas e 39 minutos e integrantes da oposição de uma ala do governo Lula apresentaram objeções à construção de um acordo para a reavaliação das penas aos manifestantes do 8 de janeiro, mas sem um perdão para os crimes cometidos. A proposta alternativa é costurada nos bastidores pelo presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, junto com ministros do STF. Enquanto parlamentares de oposição condenaram publicamente a sugestão e prometeram não abrir mão da anistia ampla, auxiliares do presidente Lula chegaram a afirmar que esse acordo seria inconstitucional por ferir a autonomia dos poderes. A proposta, sugerida por Alcolumbre, permitiria a aplicação de penas mais baixas ou até mesmo a soltura para aqueles que estiveram presentes nos atos, mas não planejaram nem financiaram. Por falar nisso, Alcolumbre escalou o senador Sérgio Moro para costurar uma proposta que vai selar o acordo com Moraes e Barroso pela anistia sem Bolsonaro. Eu fui à última manifestação no dia 6 de abril e de todos que estavam presentes, o único que eu não cumprimentei foi o Sérgio Moro. E como o tempo tem sido bom comigo. Além de Moro, Rodrigo Pacheco e Alessandro Vieira também devem ajudar a formatar esse projeto. E aí, meus queridos? Olha, eu tenho um comentário sobre isso, porque esse envolvimento do Sérgio Moro nesse momento, ajudando a formatar esse acordão aí, né, entre Senado, Câmara dos Deputados e STF, óbvio, com aval do Palácio do Planalto, me lembrou do senador Collor, né? Esses senadores que não estão tomando providência nenhuma contra essa ingerência do STF nas atribuições do Poder Legislativo, em especial o Senado, eles estão sujeitos a, num futuro próximo, receberem certas surpresas. Acho que é o que aconteceu com o ex-senador Collor, que até 2023 era senador e não fez nada em relação aos vários pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes, aos vários abusos de autoridade cometidos não só pelo ministro Alexandre de Moraes, mas por outros membros do STF, e hoje está na situação em que se encontra. Nem o Sérgio Moro está livre disso no futuro. Nós sabemos que o presidente da República atual tem uma mágoa, digamos assim, bastante grande em relação a tudo o que aconteceu no episódio da Lava Jato. O STF já mencionou várias vezes, recentemente foi chamado de organização criminosa a Operação Lava Jato por um dos ministros do Supremo. Então, não sei se isso é uma tentativa de limpar a barra, mas não se enganem. O Fernando Collor não vai ser o único boi de piranha nessa história toda. Sempre que precisar de algum boi de piranha, alguns aí podem se considerar nessa lista. Então, é o tempo que vai dizer. Mais uma vez, sendo incoerente, né, estando lá na manifestação pela anistia, agora cedendo aí e sendo escalado para essa função, né? Rodrigo Pacheco já era realmente do sistema, e o Sérgio Moro me surpreende, porque é uma incapacidade de ler os fatos que estão acontecendo no Brasil, em especial com a recente prisão
do Collor pelos mesmos fatos da Lava Jato, as mesmas provas que o presidente Lula foi descondenado, considerando que essas provas são ilegais. Recebemos uma condenada do Peru por causa da mesma situação, das mesmas provas, da mesma Operação Lava Jato, aqui como asilado político. Eu sou a favor da prisão do Collor porque houve realmente o crime, mas eu queria que todos fossem presos. Então, os senadores correm risco de serem presos no futuro por essa corte que puxou para si todos os poderes do Brasil. Vale lembrar... Inclusive de médico hoje. Quando disseram que o caso do Collor era um dos outros da Lava Jato era outra, foi lá o pimpão do Moro falar... Ele fez um pronunciamento. Né? Então foi o Moro lá falar isso, pimpão. Aí agora, muito me espanta o Sérgio Moro, que estava na manifestação pela anistia. Em primeiro lugar, eu queria saber quem pagou o avião para ele vir para São Paulo. Porque se foi verba de gabinete, eu quero que ele devolva. E se eu for do Paraná ainda, se eu for eleitor dele, eu quero mais ainda que ele devolva. O que ele veio fazer para São Paulo no dia da manifestação? Mentir? Segundo, o Gilmar Mendes falou que ele era o chefe de uma organização criminosa. E ao chamar a Lava Jato de organização criminosa, o Sérgio Moro era o chefe da organização criminosa. Vale lembrar que tudo o que o Sérgio Moro fez foi derrubado por esse Supremo. Vale lembrar que o Sérgio Moro cai em contradição quando fala ajudar. Porque se ele é uma pessoa muito malquista no STF, na verdade, ao colocar o Moro como um artilheiro dessa jogada, mostra-se que o time está entrando em campo para perder, parecendo partida combinada de Copa do Mundo. Eu vou pôr uma pessoa que é pra gente perder a partida, mas fazer parecer que a gente está fazendo alguma coisa. E tá aí. É lamentável ver uma coisa dessa. Primeiro que já é inconcebível a gente perder ou estarmos há tanto tempo discutindo sobre isso, né? Sobre uma situação de tantas pessoas sendo retiradas do convívio social, longe de suas famílias, por tal do golpe. Isso já é simplesmente inimaginável, talvez há poucos anos atrás no Brasil, que longe de ter sido um país próximo da perfeição, sempre nos mantivemos um país pobre e tal, mas isso que está acontecendo está simplesmente escancarado. Então, pararmos e perdermos tanto tempo, ou melhor, termos que discutir tanto tempo aberrações como estão sendo colocadas cada dia mais aberta no Brasil, ou seja, não há Constituição, como o Suano falou há pouco tempo, não há lei, ou ela está lá, mas ela serve a depender de quem pratica o ato, né, e não qual ato está sendo praticado. Isso mostra que o país está completamente disfuncional. Então, isso aqui me parece, assim como você falou, Pavinato, agora, uma peça de teatro, onde os três poderes vão lá, sentam em volta de uma mesa, se arquitetam e nós simplesmente somos reféns, que não temos a quem recorrer. E o pior de tudo, eles fazem isso com o nosso dinheiro. Porque quando a gente também transforma em dinheiro público, dá impressão, algo abstrato que é de todo mundo. Então eu acho que precisa mudar a narrativa. Não é dinheiro tomado do pagador de imposto. E você paga imposto porque você tem medo de ser preso, não é porque você acha que teu dinheiro terá eficiência lá na ponta final. E eles tomam o teu dinheiro e te tratam como funcionários. Eles não se enxergam como funcionários da população que nós sustentamos de maneira coercitiva aquele bando que está lá, que muitos deles sequer foram eleitos, hein? Qual o percentual dos 513 deputados que foram eleitos pelo coeficiente eleitoral? A grande maioria, e não pelo voto direto. Fora os outros poderes que não são eleitos e acabam, através de uma canetada monocrática, mudando tudo aquilo que pessoas que foram eleitas podem desenhar como lei. Ou seja, há uma disfunção por completa no Brasil. E termino aqui dizendo que minha única possibilidade de mudança é de fora para dentro. Porque de dentro para fora eles não vão virar a mesa
e mudar o sistema que beneficia eles. Até porque se esse sistema, ou quando esse sistema, todos os impérios caem, né, caíram na história, quando esse sistema ruir no Brasil, essas pessoas serão expurgadas pelo próprio sistema. Eles não são mais benquistos lá dentro. Porque eles não caberiam mais a um formato aberto, a um formato descentralizado, a um formato democrático. Portanto, eles vão lutar com unhas e dentes até o final para permanecerem ativos. Muito bem. Opa, Vivi, Oi. eu estranho essa notícia aqui desse trio escalado por Alcolumbre para formatar, né? Eu prefiro ainda dar o benefício da dúvida. Eu entrei aqui na rede social do Sérgio Moro, nenhuma palavra sobre o assunto até agora. Dá benefício do quê? Da dúvida. Ah, da dúvida. Por quê? Porque assim, eu quero saber qual é o papel do Sérgio Moro nessa história. De palhaço. Então, pode ser, assim, eu não quero fazer pré-julgamento, pode ser que ele esteja nesse grupo para defender um texto que seja o mais amplo possível, para abranger o maior número possível de pessoas. Então, assim, eu não sou contra, mesmo alguém que não concorde com esse acordo, de fazer parte de um grupo que vai formatar um texto e brigar por algo melhor. Se for para isso, tudo bem. Agora, se for para ele fazer o jogo do interesse aí desse pessoal, aí ele está completamente equivocado. Então, como ele não se manifestou ainda sobre o assunto, eu vou dar o benefício da dúvida. Agora, precisa ficar claro, esse acordo aí de reduzir pena é ruim. Ou é anistia para todo mundo, ou vamos revogar os crimes pelos quais as pessoas estão sendo condenadas. Simples assim. Exato, porque o Sérgio Moro está sendo escalado para reescrever o crime, mantendo a condenação do Bolsonaro. Se for isso, ele está errado. A notícia do Metrópolis é essa. Arthur, mesmo que fosse para brigar por um texto com o qual ele concordasse mais, ele funciona como, se for esse o caso, ele funciona como alguém que está legitimando um processo que não é legítimo. Então, é como um teatro. Ah, não, nós chamamos interlocutores de várias opiniões para montar um acordo. Então, você legitima algo que não tem legitimidade. Então, se for porque ele está concordando, é ruim. Se for porque ele está ali como uma peça para legitimar algo que já está pronto, já está ensaiado assim, na cabeça, né, de quem realmente manda no país, aí também ele está sendo usado. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.